cliente tem sempre razão? Olha, se você já trabalhou em uma função voltada para o cliente, tenho certeza de que você ouviu e experimentou essa pergunta em primeira mão. E você provavelmente sabe que a verdade é que o cliente nem sempre tem tanta razão assim. Só que isso não significa que essa frase não tenha nenhum mérito. Assim, no episódio de hoje, vamos discutir como a filosofia, o cliente tem sempre razão, deve e não deve ser considerada em sua estratégia de atendimento ao cliente. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. Tudo certo, Gino? Tudo certo, Theo. Tudo tranquilo, sossegado. Chuchu, beleza. Joia, joia. Vamos lá, Gino. Seguinte, pergunta do dia. O cliente tem sempre razão? Olha, Theo, ele tem sempre razão quando ele está certo. Quando ele não está certo, ele não tem razão. Pronto, Simples assim, não é verdade? acabamos de terminar o episódio. Semana que vem tem mais, muito obrigado. Apesar, né, disso ser uma verdade, Theo, essa resposta curta é não, né? A resposta curta é não, mas o importante é a gente lembrar que a satisfação do cliente é seu objetivo final, né? Então, quando a frase, né, o cliente sempre tem razão ou tem sempre razão, ela não deve implicar que o cliente nunca está errado. Né? Ao invés Uhum. disso, a sua empresa ela deve usar essa filosofia para garantir que o cliente e suas necessidades sejam sempre a sua primeira prioridade. Pois é, Gino. E olha, isso nos leva a outra pergunta. O que que realmente significa dizer que o cliente tem sempre razão? Olha, embora sempre com a razão geralmente se traduz em nunca está errado, esse não é necessariamente o caso quando se trata de atendimento ao cliente. Os clientes não estarão certos em todas as situações, só que eles têm o direito, a que as equipes de suporte e serviço façam tudo ao seu alcance, dentro do razoável, claro, né? Para satisfazer as suas necessidades, não é mesmo? É isso aí, Theo. E sabe que esse Ah, conceito ele surgiu aí em 1893, né? Do tempo aí que o arco-íris era branco e preto. Então foi adotado pela primeira vez por varejistas que acreditavam que o sucesso dos negócios dependia da satisfação do cliente. E posteriormente foi introduzido na história hoteleira, onde se tornou o padrão inicial de atendimento ao cliente. pois é. Aliás, Gina, olha, você sabe quem inventou a frase "o cliente tem sempre razão"? Olha só, Marshall Field introduziu o conceito pela primeira vez quando fundou a primeira loja de departamentos em Chicago, a Marshall Fields, né, levando o mesmo nome, justamente no ano Criativo, que você comentou. É pura criatividade, né? Eu me muito chamo Marshall criativo. Fields. Qual é o nome da minha loja? Marshall Fields, lógico, Marshall Fields. né? Isso aí. Assim, o seu nome é Higinos, podia criar uma loja chamada Higinos, Ginos, por olha. exemplo. Tá aí. Feito. Isso. É. E, e ele fez isso justamente no ano que você comentou, 1893. Em outra instância, o Henry Gordon Selfridge, ele seguiu o exemplo quando abriu a primeira loja de departamentos em Londres, né? Atravessou o oceano. E quase 100 anos depois, Cesar Ritz introduziu o lema na indústria hoteleira ao fundar o famoso The Ritz-Carlton Hotels. O seu mantra era justamente esse: Le client n'est jamais tort, ou seja, o que significa que o cliente nunca está errado. Ou, em outras palavras, o cliente tem sempre razão. Olha, Theo, você sabe falar inglês? Inglês não, francês, Theo? Você não? No. Não. No. Olha, em todos os casos, Gino, olha, esses pioneiros instruíram seus funcionários a priorizar a satisfação do cliente, isso sem fazer qualquer pergunta. E embora fosse uma ideia nova na época, a estratégia funcionou. Os clientes não estavam acostumados a serem tratados com esse nível de cuidado, e, em resposta, a indústria hoteleira e o varejo experimentaram um de seus melhores momentos para aquela época. Então, é um negócio, né, Theo? Aderir à mentalidade de que o cliente tem sempre razão
significa que as empresas elas não devem perder tempo questionando a legitimidade das reclamações de seus clientes. Em Uhum. vez disso, né, os funcionários eles devem concentrar a sua energia na solução de problemas e, claro, na satisfação dos clientes aí com essas soluções. E quando você pensa, né, Gino, quando você diz, né, o cliente tem sempre razão, não pense nisso no contexto de clientes não podem errar, não é? Considerando isso, vamos aqui então apresentar três razões pelas quais essa frase deve ser verdadeira. Vamos lá. Primeira, o cliente sempre tem o direito de ser ouvido. É o seguinte: os clientes querem sentir que você está ouvindo ativamente seus pontos problemáticos, suas dores, né, como se costuma chamar, e também suas preocupações. E é justamente por isso que até o cliente mais irritado merece se sentir visto e também ouvido por uma empresa. O que você deve fazer é sempre dar ao seu cliente a plataforma para ele compartilhar suas opiniões, tanto positivas quanto as negativas. Então, as pesquisas de feedback, as famosas pesquisas, do cliente são uma ótima, uma fantástica maneira de você fazer isso acontecer. Maravilha, Théo. E a segunda é o cliente, ele merece sempre ter seus problemas resolvidos. Olha só, seu trabalho é fornecer uma experiência perfeita para os seus clientes, certo? Certo. Então, se houver muito atrito ao longo da jornada do cliente, é mais provável que eles saiam, ou pior ainda, né, desistam aí de comprar com você. Uhum. Então, você deve sempre se esforçar para resolver os problemas do cliente de forma rápida e eficaz. E como que você faz isso, né? Então, o mapeamento da jornada do cliente, né, pode ajudá-lo aí a atenuar proativamente esses problemas ao longo do caminho. É aquela história, Théo. Escuta a gente, vai por aí que dá certo. Certo? Certo. Fechou, fechou, falou e disse. É E isso por aí. último, o cliente sempre tem o privilégio de se sentir empoderado, né? Essa palavra ela ficou em moda durante muito tempo, ainda está um pouquinho em moda, né? Os Uhum. ditos clientes empoderados, eles são clientes satisfeitos. Por sua vez, clientes satisfeitos são clientes leais. E os clientes leais têm muito mais probabilidade de ficar por perto e promover a sua empresa, a sua marca para outras pessoas. Veja, você deve sempre criar um ambiente onde os seus clientes se sintam confortáveis usando os seus produtos por conta própria. Bases de conhecimento, perguntas frequentes, as famosas FAQs, né? São dois lugares sólidos para você começar a fazer isso. Pois é, Théo. Tá aí. Mas, seguinte, como pode manter uma mentalidade de cliente em primeiro lugar? Seguinte, olha só. A maneira da gente pensar, o cliente tem sempre razão, tem tudo a ver com a mentalidade do cliente em primeiro lugar. Então, nós separamos aqui algumas maneiras pelas quais você pode liderar com essa mentalidade aí em seus negócios. A Hum. primeira delas, né, a primeira coisa a se fazer, né, é preparar os clientes aí para o sucesso. As interações com o cliente, elas não devem girar em torno de quem está certo ou de quem está errado, né? Então, ao invés disso, os representantes devem centrar a conversa em orientar os clientes no melhor caminho para o sucesso e se mostrar aí como um aliado deles, né? Então, você tem que ser um facilitador, não um complicador, né? Então, na prática, isso se faz de que quando você simpatiza, né, com os pontos problemáticos Uhum. do cliente, você redireciona a conversa para soluções mais viáveis, reconhece as frustrações do cliente, você reafirma que você está no time deles, né? Então você está ali junto. E também oferecer algo que você pode resolver, né? Então, essa aí são apenas uma das muitas maneiras de você fazer isso. Então, é, dando mais um exemplo, né? Você pode dizer algo da seguinte maneira: eu entendo que você não está vendo os resultados que deseja aqui, né? Eu sei que pode ser algo aí muito frustrante, né? Então, no entanto, eu realmente acho que devemos considerar essa solução como uma alternativa, né? Melhor, né? E funciona mesmo, Gino. Olha, depois disso, uma outra opção é que você pode realinhar as expectativas do seu cliente. Às vezes, os nossos clientes podem ter expectativas totalmente irreais sobre o funcionamento de um produto.
Esses mal-entendidos podem levá-los a ficarem frustrados, porque sentem que seu produto não está atendendo às suas necessidades. Então, é importante garantir que o cliente tenha pleno conhecimento sobre como um produto deve funcionar, mas principalmente como pode fazê-lo funcionar para ele. E como a gente faz isso? Bom, você pode simplesmente ajudar os clientes a entender o que eles precisam mudar para garantir que suas expectativas sejam atendidas. Por exemplo, você pode dizer algo assim, ó. "Ah, parece que você está tendo problemas com a nossa ferramenta de análise. Você pode esclarecer o que você espera? Assim, podemos descobrir onde o problema realmente pode estar." Viu só? Não é tão complicado assim. Não mesmo, Théo, né? Então, é muito bem colocado. Então, agora, né, uma ação que não pode ser deixada de lado é a construção de uma cultura centrada no cliente. Então, mesmo que um cliente não esteja tecnicamente correto, né, manter uma cultura centrada nele é crucial. Existirão momentos, né, em que o cliente não está certo, mas ainda é importante entender de onde eles vêm, né, como eles comem, onde vivem, como se reproduzem, né, aquela coisa de Globo Repórter, né, mas brincadeiras à parte, para isso, o que você pode fazer, né, é alinhar-se com eles, né, durante as chamadas do cliente. Também você fornecer insights e itens de ação aí concretos que possam, itens de ação concretos que vocês possam tomar juntos, né? Também, outro ponto importante aqui é colocar as suas necessidades em primeiro lugar, independente do certo ou do errado. Então, né? Viu aí, né? É simples. Então, diga da seguinte forma: olha um exemplo aqui. Eu entendo que você está frustrado com esse problema. Então, não é sua culpa, né? Então, nós somos contra o problema e vamos começar com essa solução para que possamos aí resolver juntos, né? Olha só, fica muito bom, né, Theo? Fica top dessa maneira. Fica. Ou se fica, Gino. E olha, e tem mais uma aqui. Seja o mais direto possível, tá? Às vezes, a insatisfação pode resultar da confusão. Um cliente pode não entender como usar um produto, e essa confusão pode levá-lo a acreditar que aquele produto está com defeito. Então, situações como essa exigem extrema clareza. Por exemplo, você pode, né, confirmar se o cliente entende ou não o que realmente está errado. Você pode dedicar um tempo para fornecer insights mais detalhados para o seu cliente, e você pode também compartilhar informações úteis e recursos para uma educação adicional sobre aquele produto. Por exemplo, você pode comentar com ele algo assim: "Ah, eu também achei esse tópico confuso no início, mas olha, esse artigo aqui, ó, foi muito útil para mim. Se isso não ajudar, eu tenho alguns recursos que podemos tentar." Hum? Melhor, né? Muito bom, Theo. E tem uma outra aqui, ó. Entenda que as experiências do cliente elas podem variar, ou como alguns preferem, variam, né? Então, eu não sei porque eu falo essas coisas, mas funciona da seguinte maneira: todo cliente ele tem o direito de expressar seus pensamentos, suas ideias, opiniões sobre o que quer que os esteja aí frustrando. E na maioria dos casos, o cliente ele tem uma ideia baseada em sua experiência individual, o que é muito real para ele. Então, é muito importante reconhecer isso. Então, em seu dia a dia no negócio, você pode, né, reconhecer que cada experiência do cliente é real e válida, né, ouvir aí ativamente o problema ou situação específica, né, na questão aí que está incomodando o cliente, Uhum. não comparar diretamente a jornada de um cliente com a do outro. Aliás, não faça isso em hipótese alguma. Cada cliente é único, cada situação é única. Você tem que tratar com singularidade cada situação. Então, você pode dizer algo da seguinte maneira: eu entendo o que está acontecendo e você está fazendo alguns pontos muito bons, né? Parece que a solução XYZ pode fazer mais sentido para você aí seguir em frente, né? Que tal? E, né? O melhor de tudo isso é que funciona. It works, como eles dizem lá.
De fato, Regina, olha, no final das contas, sempre haverá um debate interminável sobre a frase "o cliente tem sempre razão". O que você deve prestar atenção aqui, principalmente no seu dia a dia com seu cliente, é que há um equilíbrio muito delicado entre dedicar tempo para entender os problemas deles e fornecer soluções que trarão mais sucesso, além de, claro, naturalmente, resolver o problema. O que era verdade para os pioneiros do varejo ainda é verdade agora. A retenção de clientes gira em torno de resolver os seus problemas, mesmo que nem sempre eles estejam certos. Certo, Gino, resolvi seu problema? O hotel resolveu, sou um novo homem. Tudo certo. E você, o que achou desse episódio? Conte para nós nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Você sabe, não custa nada e você nos ajuda a criar e proporcionar conteúdo cada vez mais relevante para você e para o seu negócio. Lembre-se de nos seguir no Instagram, @Papo de Marketing Podcast. E claro, acesse o nosso site, papomarketing.wordpress.com. Escolha sua plataforma de podcast e acompanhe todos os nossos episódios. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Mande para quem você gosta, mande para quem você não gosta. O importante é compartilhar, o negócio tem que ir longe, assim a gente consegue produzir cada vez mais conteúdo original e relevante para vocês e eu continuar fazendo minhas piadas de tio do pavê, certo? Então, um exclusivo abraço para todos vocês. Nos vemos em breve. Tchau. Cheers. Né? E deve, e talvez não deve, né, ser considerada em sua estratégia de atendimento ao cliente. Essa frase não ficou boa, a entonação da voz não ficou legal. Vamos ter que começar de novo. Vai lá atrás. Essa vai lá atrás. S'il vous plaît, les baguettes. Não queira falar isso numa padaria, cara, não vai dar certo. Meu francês se resume a Renault, Peugeot, Citroën, Abaju. Ai, ai.